versículo 10 a 13. Ou seja, eles também cantavam, tinham responsabilidade de adorar a Deus, de servir a Deus, de bendizer o Senhor, salmodiar a Deus. E isso era um dos compromissos que eles tinham dentro da casa de Deus, com constância, todos os dias, todos os momentos. A alma deles estava intrínseca em louvor e adoração ao Senhor. Sem dúvida nenhuma, o zelo pela casa de Deus, Salmo de número 69, versículo 9, que a Bíblia vai dizer o seguinte, que o zelo da casa de Deus me consome. Ou seja, a gente tem que ser zelosos pela obra de Deus, pela casa de Deus. E se nós trazermos para o dia de hoje, o maior zelo que você tem que ter é pela sua própria vida, pela sua vida espiritual, pelo seu compromisso, a responsabilidade com Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 13 a 16, que nós somos templo do Espírito Santo. Então você tem que preservar e guardar o Espírito, o seu templo, que é a sua vida para Deus. Então o zelo pela obra de Deus deve ocupar os nossos corações. A causa do bem, ou seja, o zelo pela obra de Deus, pela casa de Deus, tem que ser uma causa boa, tem que ser uma causa agradável. Então, Salmo de número 122, versículo 9, vai falar sobre a causa do bem. O valor da casa de Deus, Salmo de número 84, versículo 10, vale mais do que qualquer outra parte 1000. É muito mais importante para você e para mim estar dentro da casa de Deus, na presença de Deus, do que estar em qualquer outro lugar. Precisamos valorizar os dias que estamos na casa de Deus. Eu não estou dizendo que você tem dificuldade, você não pode estar no culto, aí você está desprezando. Não, mas quando você estiver, esteja com interesse, esteja com prazer, esteja com alegria, porque a palavra de Deus nos diz assim, que quando a gente vai para a casa de Deus, uns levam salmos, outros levam hinos espirituais, cânticos espirituais, ou seja, a gente leva algo para adorar a Deus. E algo importante para eu passar para a próxima leitura aleluia, você precisa entender que não é, às vezes nós oramos assim erroneamente, Senhor, dá-nos um culto abençoado. Não, Deus não vai te dar um culto abençoado, é você que tem que prestar um culto perfeito e agradável a Deus. Então você tem que entender que quando você entra na casa de Deus, na presença de Deus, você tem que tirar as sandálias dos seus pés, você tem que quebrantar o seu coração, você tem que derramar a sua alma diante de Deus, para que o Espírito do Senhor possa te encher e a presença dele possa contagiar a tua vida e ser como alimento, como foi na vida do profeta Elias, que estava ali naquele deserto, mas quando se encontrou com a presença de Deus, pôde caminhar por longos dias. Aleluia. Virou até pregação, né? Vamos lá. Então, o salmista ele vai falar que a casa de Deus, o valor da casa de Deus é muito importante, 89, versículo 10. Então, essas pessoas são plantadas